Querido ouvinte, queremos falar hoje sobre a Páscoa mais desejada. Diz-nos o Evangelho de São Lucas que chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Estas foram as palavras do amado Senhor Jesus, que exprimiam seu desejo de participar da Páscoa juntamente com os seus discípulos. Ora, a Páscoa era uma festa judaica que nos leva até os remotos e idos anos em que Israel, como povo escolhido por Deus, após ter vivido longos anos debaixo da escravidão de chicotes e açoites dos egípcios, estava na iminência de receber um grande livramento. Deus, naquela ocasião no Egito, estava castigando muito o pecado do coração endurecido diante do manifestamente endurecido coração do faraó diante do seu poder. Faraó não estava disposto a ceder e nem se incomodou quando viu que o Senhor o estava exortando e incitando com muito poder ao arrependimento de seus pecados. 9 pragas maravilhosas viu o faraó, e nem assim, apesar disso, o seu coração se dobrou, porque ele não amava ao único Deus vivo naquela ocasião, o Deus de Moisés. Porque, dizia a Bíblia, sacrificar a Páscoa, o que deve ser sacrificado? O pecado. Todo pecado tem que sofrer a sua infeliz recompensa, a morte para o pecador. Desta maneira foi que o Senhor resolveu fazer pesar a sua vara de correção a fim de limpar a terra do Egito daqueles pecados de rebelião impenitente já então revelados. Com isto, o imperador do Egito receberia uma revelação a mais do poder invencível das mãos do único Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O salário, a paga pelo pecado, é a morte. E houve morte no Egito. Tal e qual Sodoma e Gomorra, tal e qual em Jericó, Deus, não tendo prazer na morte dos pecadores, ele resolveu salvar aqueles que demonstravam fé e afeto à sua pessoa. De Sodoma e Gomorra, ele poupou a família de Ló. De Jericó, poupou a família de Raabe. E do Egito, ele livraria a todos os que crescem na sua palavra. E a sua palavra ordenava que fosse sacrificado um cordeiro. Todas as casas, todas as habitações dos fiéis ao Senhor teriam que demonstrar que tinham havido a morte do cordeiro, com a verga de suas portas tintas de vermelho escarlate, com que o sangue do cordeiro pascal marcava aqueles umbrais. Os israelitas assim fizeram, e quando passou o anjo exterminador por ali, a sua espada não era acionada, pois naquelas casas tintas de sangue já tinha sido executada a sentença de morte dos primogênitos pelos pecados. Passando, porém, o anjo da morte pelas casas egípcias, não via o sangue nas portas, e então foram mortos os seus primogênitos. Dali morreu o filho do faraó, e começou então uma grande libertação a florar e explodir na terra de Gozém. Naquele dia o povo de Israel marchou já livre da sua escravatura, rumo à sua nova vida de liberdade, para nunca mais conhecer o chicote dos exatores. Aquela foi a primeira Páscoa que Israel celebrou em toda a sua existência. Depois desta, ano após ano, sem nunca falhar um sequer, o Senhor ordenou que fossem celebradas Páscoas, todos os anos, anualmente. Assim, no ano 30, depois de Cristo, segundo nos conta em nossos calendários, Jesus ordenou aos seus discípulos que preparassem tudo para a celebração da Páscoa. Tudo preparado, pôs-se à mesa, juntamente com os seus apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus.
Você pode ler isso em Lucas capítulo 22, versos 15 e 16. Jesus tinha um desejo muito ardente em seu coração, que era celebrar Páscoa com os seus discípulos. Este desejo envolve muito amor, desejo de estar junto, desejo de comunhão, desejo de proximidade, desejo de intimidade, um desejo muito forte. Era como que uma celebração de despedida que exigia a presença de todos os seus. Notável é saber que ele, Jesus, estava muito desejoso da chegada dessa hora, e foi a hora que ele revelou que o pão asmo no caso, representava o seu corpo, e ao reparti-lo dizia que assim o seu corpo seria partido pelos seus, como o pão que lhes foi repartido. E assim também o cálice, repartindo-o com os seus amados, trouxe-lhes a revelação de que era o cálice do seu sangue que era derramado por amor a nós. Você já viu alguém desejoso de derramar seu próprio sangue e morrer? Pois Jesus estava assim, pois o seu grande desejo era que esse dia chegasse. A celebração que ele realizou com os seus discípulos, porém, não foi no dia da Páscoa, foi antes. É estupendo notar que aquela celebração ocorreu antes e sem que a carne do cordeiro, do animal sacrificado, estivesse presente naquele momento. Por quê? Jesus mesmo já havia explicado que ele é o pão da vida que desceu dos céus. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que ele disse que daria é a sua própria carne, que daria pela vida do mundo. João 6,51. Aonde estaria o cordeiro da Santa Ceia? Pois é, o cordeiro dado pelo céu é Jesus mesmo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua carne pelo mundo. Horas mais tarde somente é que o animal, o cordeiro pascal, deveria ser sacrificado para ser depois ingerido no domingo de Páscoa. Jesus antecipou aquela ceia para estar mais uma vez com aqueles a quem amou, até o fim. E no momento em que o cordeiro era sacrificado, ele estava crucificado, já morrendo na cruz, no Monte Calvário, vertendo seu sangue do alto daquela cruz abaixo, tingindo aquela terra com o seu sangue, esta terra onde habitamos. Assim, o anjo exterminador olha para o Monte Calvário e vê ali o local onde está a marca espiritual do sangue até hoje, e por isso, todos os que creem na palavra de Deus e tomam posse por fé do poder salvador do sangue do Cristo Jesus de Nazaré, recebem vida como prêmio à vida eterna, como presente especialíssimo das mãos de Deus para todo aquele que dessa forma assim recebe Jesus, o Cristo, como o amado Deus, Filho, queria que todos o recebessem com fé, com reverência e alegria. A Páscoa mais desejada por Jesus, porém, foi celebrada mesmo quando no domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos. Vencida a morte, ele reaparece então novamente para nunca mais deixar os seus amados. A morte foi vencida, sobrepujada, nos dando um caminho aberto para que tenhamos nós também a nossa ressurreição, a sua semelhança, aleluia. E louvado, é engrandecido, é o seu grande nome. Amado ouvinte, você também necessita receber a Páscoa de Jesus e celebrar com Ele. Significa ter parte na sua vida eterna, no seu sangue, no seu corpo e na sua ressurreição. Você também deseja ardentemente, como Jesus desejou, comer a Páscoa com Ele? Ore, pois, então agora comigo. Senhor Jesus, eu lamento que meus pecados tenham te levado até a cruz, mas também arrependido recebo com alegria o grande presente da vida eterna, do teu sangue, teu corpo e a tua ressurreição. Eu te agradeço e te louvo,
Recebe-me como teu filho para sempre em teu nome. Amém. Moisés disse ao povo que siga do Egito pra uma terra que mana leite e mel, que mana leite e mel, que mana leite e mel. Na frente o mar vermelho, Moisés tocou nas águas e o mar se abriu e o povo passou. Só o Senhor é Deus. Faraó pereceu e o povo cantou, e o povo cantou. Só o Senhor é Deus. Faraó pereceu e o mar se abriu e o povo passou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o povo cantou, e o povo